Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso Maná Diário. E nossa lição dessa semana, lição de número 10, parte de segunda-feira, Paulo no Areópago. Para você não perder a data, 4 de dezembro. E você lembra que eu falei para você que uma determinada situação levou Paulo até justamente Atenas? O nosso estudo de ontem diz que um tumulto de judeus não tementes a Deus fez com que Paulo, que estava pregando em determinadas cidades, justamente fosse levado até Bereia. De Bereia outro tumulto e assim ele foi levado até Atenas. O que aconteceu em Atenas? Por que a lição de segunda-feira chama Paulo no Areópago? Entendo por quê. O livro de Atos, capítulo 17, verso 18 a 21, nos traz o relato de que Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, verso 16 em especial em diante, diz que Paulo ficou assim, de certa forma, admirado com a idolatria dominante dos atenienses. Aquilo chamou a atenção. Paulo, que servia a um Deus que de certa forma abomina a adoração à imagem de escultura, Paulo agora vê aquela cidade onde tinha vários e vários ídolos. E agora o espírito de Paulo se revolta devido àquela idolatria predominante. Mas Paulo não desistiu. Um grande pregador que Paulo foi, Paulo não desistiu, e a nossa leitura diz o seguinte, que devido a isso, mesmo assim, Paulo pregava na sinagoga dos judeus e também pregava na praça da cidade. Quando ele pregava na sinagoga, com certeza ele tinha ali judeus tementes a Deus, a Jesus. Mas quando ele pregava na praça, ali tinha todo tipo de pessoas. Em especial, o verso 18 diz que tinha muitos filósofos, epicureus e estoicos que contendiam entre si. Quando viram Paulo explicando, falando desse Jesus, que com certeza Paulo está falando de Jesus, aqueles filósofos, aqueles epicureus, eles começaram a falar dessa maneira. O que quer dizer esse tagarela? Verso 18 de Atos 17. Ele diz, o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam assim, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então a leitura do seguinte, capítulo 17, verso 19, diz que então, tomando consigo, o levaram até o Areópago, dizendo eles, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O que era o Areópago, meus irmãos? Você que está nos assistindo. O Areópago era um local em que se discutia questões religiosas e questões, de certa forma, legais. A lição nos diz o seguinte, que esse local servia para questões religiosas e questões legais, de certa forma. E Paulo, por estar pregando na praça ali, aquilo chamou a atenção. E agora o que acontece? Paulo agora começa a pregar ali, certo? As pessoas queriam entender, porque de certa forma a lição nos diz que, a Bíblia nos diz que, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão em dizer as últimas novidades. Ou seja, Paulo estava pregando doutrinas que eram estranhas de certa forma aos olhos dos atenienses, mas com certeza chamou a atenção. Pessoas sedentas da palavra de Deus. Então Paulo agora começa a pregar no Areópago o que? Você vai saber no estudo de amanhã. Por isso eu convido você a não perder o estudo de amanhã, para você saber qual foi a mensagem que Paulo transmitiu, que Paulo pregou para aquelas pessoas. Nesse momento convido você a orar comigo. Feche seus olhos e oramos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque desde que o homem pecou, o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado por o Senhor ter enviado homens e mulheres que deram a sua vida em prol da pregação da Tua palavra. E entre eles estava Paulo, Pai. Esse homem que nunca desistiu de ninguém, assim semelhante ao Senhor. Em Atenas, ele mesmo em meio a tanta idolatria, ele pregou Jesus.
e com certeza muitos aceitaram. É o que nós iremos ver no estudo da manhã, e desde já eu te agradeço por essa bênção, por esse privilégio, esse conhecimento desse grande homem que foi Paulo no passado. Então te pedimos que nos perdoe, abençoe as pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.